Êxodo capítulo de número 2, diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de lhe acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. E então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Fale conosco nessa noite, nos abençoe, nos ajude, nos dá a tua bênção, pois sem ti nada podemos fazer. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe trazer uma palavra nessa noite da parte de Deus. E gostaria de intitulá-la assim: o Deus honra a nossa fé e nós vencemos a crise. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Deus honra a nossa fé e nós vencemos a crise. Aleluia, eu acredito nisso que nós estamos falando. Deus honra a nossa fé e nós vencemos a crise. Nós acabamos de ler uma daquelas histórias fantásticas. Fantástica. É história com H, viu, irmão? Isso aqui não é conto. É uma história real, verídica. Isto aconteceu literalmente. Talvez alguém aqui nessa noite esteja enfrentando uma crise, ou está entrando em uma crise tão grande, que às vezes você está dizendo: eu não sei a quem recorrer, e eu não sei o que fazer. E Arão e Joquebede, os pais de Moisés, se envolveram em uma crise tremenda, porém eles sabiam o que fazer, e eles sabiam como resolver essa dificuldade. José multiplica nesse período muitíssimo a riqueza do faraó, e José então torna-se o socorro e a referência para os outros povos, as outras tribos, os povos de outras nações, porque o povo dizia: no Egito tem pão, no Egito tem escape, e tudo isso devido ao trabalho deste homem José. O nome de José então torna-se afamado, respeitado, conhecido, ultrapassa as fronteiras da sua terra. Nesse inteirinho da história, José reconcilia-se com os seus irmãos, vocês conhecem a história, e traz o seu pai Jacó para o Egito. E Jacó sobe para o Egito com 70 pessoas da sua família. E Faraó, para agradar José, Faraó, devido à consideração, e a grande consideração, quando a consideração é levada por José, ele dá a melhor parte da terra do Egito, para que Jacó e seus filhos habitem ali a terra de Gósen. Uma terra fértil, esplendorosa, gloriosa, maravilhosa,
Ali eles ficaram, meu irmão, numa bênção tremenda. E o tempo passa, não é? O tempo não para, o tempo passa. Você sabe muito bem disso. Aquela geração desapareceu. Eles morreram, José morreu, aquele povo daquela geração ali morreu. E estamos caminhando aí para 300 e poucos anos o povo no Egito. Ficaram lá no Egito. E aqui começa o início do problema. E eu quero pontuar algumas coisas aqui para a gente ficar bem a par da lição. Há quem diga que nesse período o povo se multiplicou de tal maneira que chegou a quase 2 milhões de pessoas. Sem exagero, pensa bem. No decorrer desse tempo, dos 400 anos, o nome de José foi caindo no esquecimento. É um outro ponto. E se você olhar no versículo 8 do capítulo 1, dá uma olhada aí. No capítulo 1, versículo 7, diz assim: os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele, quase 2 milhões. Agora olha o versículo 8. E depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Esse novo rei que se levanta no Egito, é uma nova dinastia que surge. Surge uma nova dinastia. Também faz referência a uma prática de política diferente da que o povo estava acostumado. Tem uma política e uma liderança diferente que está em vigor naquela época, nesse momento. E também, esse novo faraó, ele não faz questão nenhuma de se parecer com os seus predecessores. E ele não quer perpetuar o nome de ninguém, muito menos o nome de um hebreu, chamado José. Então, cai José no esquecimento. Aqui é a fonte, aqui é o início da crise, que Arão e Joquebede se envolvem como povo de Deus, como povo de Israel. Mas aqui a gente pode tirar 3 conselhos para a nossa vida. Em primeiro lugar, é que quando nós enfrentamos uma crise, e todos nós passamos por crise, seja ela grande ou pequena, identifique a fonte, e não apenas os efeitos. Porque quando nós enfrentamos uma crise, a nossa tendência é tratar dos efeitos. E esquecemos que temos que corrigir a fonte. Porque é corrigindo a fonte que nós vencemos os efeitos da crise. Um outro conselho que a gente vê aqui é que temos que dispor de ânimo para enfrentarmos as crises que se abatem ao decorrer da nossa vida. Crise não se enfrenta com medo, com desânimo, com escape, com fuga, com desculpa. Crise se enfrenta, e se enfrenta com ânimo. Por exemplo, há diversas áreas da nossa vida que nós passamos por crise, mas eu vou citar 3 áreas muito comuns. A área conjugal. Quantos casais não se acertam porque vivem em crise, porque nunca trataram dela e nunca identificaram a fonte? Quando foi que aconteceu o primeiro grito? Quando foi a primeira vez que ele foi dormir na sala ou ela foi dormir no sofá na sala? Quando foi que você identificou o primeiro ato de egoísmo e de indiferença? Aí, quando a gente se depara com isso, a gente pergunta: mas o que é que a gente vai fazer nessa situação? Em primeiro lugar é orar. Nós somos crentes. Quantos dizem amém, irmãos? Em primeiro lugar é orar. Nós vamos orar. Segundo, estabeleça uma comunicação aberta e honesta.
Tem gente que não suporta a honestidade. Tem que ser como ele imagina, como ele acha e como ele quer que seja. Mas estabeleça. Em segundo lugar, não procure ter a razão. Eu nunca vi um casal se dar bem quando eles procuram ter a razão. Quando ele tem a razão, ela tem a razão. Procure viver em paz. Quando se procura paz e não a razão, tem jeito para se harmonizar aquela situação. Outra área que costuma dar crise são os filhos. Os filhos. Não é? Muitos pais, pastor, o meu filho está rebelde, o meu filho não obedece, mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi que ele começou a te confrontar? Você se lembra? Quando foi que ele começou a te confrontar? Quando foi que ele começou a botar o dedo no seu nariz? Quando foi que ele começou a fazer pirraça e você não chamou a atenção e não o corrigiu, porque não pode, porque ele é muito novo, porque vai traumatizá-lo, porque ele não pode ser corrigido? Quando foi que ele te desobedeceu, te pileriou e você achou graça? Porque ele é um menino muito levado, sabe? Ele é um menino muito, muito levado. Quando foi que isso aconteceu? Então você tem que identificar a fonte lá, para tentar resolver. Aí você diz, pastor, como é que faz? Nesse caso aqui eu vou te dar um conselho. Peça a Deus para lhe mostrar o guinchê para você comprar, presta bem atenção no que eu estou te falando, a passagem para ele voltar para a realidade. Eu estou falando comprar, então você vai pagar um preço para consertar essa situação. Olha o que é que eu estou usando. Peça a Deus para te mostrar o guinchê. Para você comprar, você vai ter que pagar um preço, a passagem para ele voltar para a realidade. Voltar para a realidade. Pense nisso. Porque senão você vai ter uma menina ou um menino petulante, soberbo e mimado. Lá no livro de Provérbios tem uma porção de versículos que te ensina a lidar com essa situação. Leia Provérbio. Leia Provérbio. Provérbio ensina. Provérbio fala. Provérbio orienta. Leia lá. Outro tipo de crise, que é muito comum, é crise financeira. Crise financeira. É uma coisa seríssima. Nós vivemos num mundo de oferta. Um mundo que tudo está em oferta, irmão. Tudo está em oferta. Não é? É preciso ter muito cuidado. Saber administrar, gerenciar nossa vida financeira. A pessoa que não sabe gerenciar sua vida financeira está indo em direção ao caos. O casal tem que ser uma balança. Não pode ser os dois mão fechada e não pode ser os dois mão aberta. Tem que ter uma balança, um equilíbrio. Senão o negócio, o peso cai por terra. Cuidado com o cartão. Tem pessoas que pegam o cartão e se deixam empolgar por aquela facilidade de passar o cartão naquela brechinha. Só que depois ele se esquece que a fatura vai chegar. A fatura vai chegar, ou dia 4, ou dia 5, ou dia 6, ou dia 10, mas ela vem. A fatura chega. E o que fazer? 3 coisas importantes. Falando a grosso modo. Em primeiro lugar, corte os gastos. Corte os gastos. Vá lá e corte os gastos. Isso aqui é supérfluo, isso aqui não precisa, isso aqui não dá. Porque a pessoa que quer vencer é uma pessoa que não tem um limite nisso, irmão. Não, eu quero é viver bem. O tolo fala assim, que nada não, irmão. Jesus multiplicou pão e peixe, e poderia multiplicar outra vez. Mas ele disse, pega as sobras.
Guarda as sobras. Não estraga não, porque nós vamos precisar. Ele podia dizer, não, que é isso, eu estou aqui, joga e depois traz aqui que eu multiplico. Não. Nós não podemos ser murrinha, mesquinho, mas não podemos ser esbanjador, sem freio, sem noção, sem responsabilidade. Então corte os gastos. Em segundo lugar, pastor, estou devendo. Negocie, não se esconda. Não se esconda. Vá lá e negocie. A vitória está em você negociar e não se esconder de quem você deve. Você vai lá, chama, senta e olha, é assim, assim, assim. Negocie com integridade. Malandro não entra no céu. Com integridade. Segundo, estabeleça metas. Estabeleça metas. Olha, eu tenho uma coisa que eu preciso de comprar. Então eu tenho uma meta. Vamos estabelecer meta. Eu tenho que ver isso aqui com cuidado, porque a minha meta agora é adquirir isso aqui. Então tem que ter metas. Estabeleça metas. Estabeleça metas. Então, o segredo está em identificar a fonte da crise. Identifique a fonte da crise. Talvez você entrou aqui e está, pastor, eu estou atravessando uma crise. Talvez não seja na área conjugal, talvez não seja na área financeira, talvez não seja com filhos e seja em outra área. Mas peça ao Espírito Santo nessa noite, Senhor, eu quero identificar a fonte, eu não quero apenas ver o efeito, eu quero ver a fonte, quando começou, por que começou, aonde começou. E eu quero cortar aqui a fonte, eu quero entulhar a fonte, eu quero sanar a fonte, eu quero resolver a fonte. Bom, em segundo lugar, nós vamos falar sobre os 3 estágios da crise que se levantou contra o povo de Deus e que também os pais de Moisés enfrentaram. Está com a Bíblia aberta em Êxodo, né? Não feche não. O ataque de Faraó se desenvolveu em 3 fases. E o negócio foi tremendo, irmãos. Tanto no campo físico como no campo emocional. A pancada foi violenta. Primeiro, Faraó, para justificar o projeto que ele tinha no coração, o propósito maligno do seu coração, Faraó, convoca o povo e dá a sua versão e a sua justificativa. Êxodo capítulo 1, vamos ler o versículo 9 e 10, diz assim: o qual disse ao seu povo, está falando de Faraó, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Então ele deu essa justificativa: olha, eles cresceram muito. O povo é muito grande, são maiores do que nós. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque se acontecer uma guerra e esse povo se voltar contra nós, a situação vai ser irremediável. Então ele se justifica e ele começa a colocar, então, a partir daí, o seu plano para ferir e para tentar parar o crescimento do povo de Deus. Aí começa. A crise está instaurada realmente. Qual é o primeiro estágio, pastor? Faraó intenta minar a força física e o vigor viril e a saúde dos homens de Israel. Vamos ler o versículo 11 e 13 e o 14. Olha o que aqui diz o 11. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro,
Pintom e Ramasses. 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. 14. E assim lhes fizeram amargar, olha bem, amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o seu serviço, que os serviam com dureza. Faraó disse: bom, eu vou cansar esses caras, eu vou minar eles, eu vou esgotá-los, eu vou levar ao extremo, eles vão trabalhar no extremo, a mão vai ser pesada. E colocou uma mão pesada sobre eles, e disse: bom, eles vão adoecer, o camarada vai chegar em casa morto, vou ali acabar com sua virilidade, e nós vamos segurar a taxa de crescimento dos filhos de Israel. Esse foi o primeiro estágio do plano, mas não deu certo. O plano falhou. Quantos dizem glória a Deus? Olha o versículo 12. O plano falhou. Olha o que é que diz o versículo 12 do capítulo 1. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais o quê? Se multiplicavam. E tanto mais o quê? Cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eles começaram a ficar angustiados. Não é possível. A gente tenta, a gente quer esmagar, a gente quer humilhar, a gente quer fadigar, a gente está escravizando, a gente está colocando quente, a gente não está dando sossego, e o povo cresce, e o povo se multiplica. Coisa linda é estarmos debaixo da mão de Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Dê glória ao seu Deus, Ele é digno de glória. Aleluia. Aí ele não se conforma, ele diz: bom, vai para o estágio 2, ele não se conforma, ele, não, eu tenho que fazer mais alguma outra coisa, mas eu quero te falar uma verdade. Você é povo de Deus, pode levantar a mão e dar glória a Deus. Levante a mão, você que é povo de Deus, e glorifique a Ele. Você é povo de Deus, então receba aí essa palavra da parte de Deus para a sua vida. Isaías 54:17 diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia! Você é povo de Deus? Quantos aí é povo de Deus? Levante a mão e dê glória a Deus. Quem é povo de Deus? Levante a mão e dê glória. Então descanse em Deus. Ah, pastor, estou enfrentando uma crise, estou começando a enfrentar uma crise. Descanse em Deus. Olha o que é que diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado, ele tem cuidado, ele tem cuidado, ele tem cuidado de vós. Levante a mão e dê glória a ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. É, Faraó, mas ele não se conforma. Ele tenta mais uma investida. No segundo estágio, o Faraó, frustrado, porque não deu certo a primeira parte do plano, ele concebe um plano ainda mais impiedoso, ainda mais cruel. Parece que a crueldade brota do coração daquele homem. Ele é mau. Ele é impiedoso, ele é ruim, ele é cruel, porque o que ele tenta fazer só pode ser fruto de uma mente deturpada e de um coração extremamente egoísta. Olha o que é que ele pensa em fazer. Vamos ler no capítulo 1, versículo 15 e 16. Lê aí.
Olha o que é que diz. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudares no parto as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Ele disse: olha, chamou duas parteiras e disse: vocês vão fazer um trabalho para mim. Quando as mulheres hebreias estiverem para dar luz, se o que nascer for menino, mate. Se for menina, você deixa viver. Se for menino, você faz um truque lá, não sei, na hora que puxar, tampa o nariz da criança, alguma coisa, para que ele morra. Mas não deixa os meninos viverem. Só pode ter vida as meninas, meninos não. Ele queria ali deter, não é, a multiplicação, a frutificação do povo hebreu, do povo de Israel. Então ele chama essas parteiras para que elas façam parte desse ardil diabólico. As parteiras tinham que usar de artimanha no momento mais sublime da vida de uma mulher, que é o momento quando ela vai dar à luz aquele filho que ela embala, que ela ama, que ela prepara, que ela espera durante 9 meses. E o plano era esse: na hora do parto, mata a criança se for menino. Se for do sexo masculino, não tem chance de sobreviver. Essa era a ordem do faraó. Crueldade pura. Agora, eu fico pensando, a que ponto é capaz de chegar um homem para não sair do trono? A que ponto é capaz de chegar um homem para não sair do poder, para não abrir mão do poder? Olha que desgraça. Mas mais uma vez, o faraó foi frustrado. Levante a mão, dê glória a Deus. Ô povo de Deus, glorifique, aleluia. É para nós, isso aqui é escrito para a nossa vida. Talvez você entrou aí, eu estou entrando numa crise. Pastor, são mais fortes do que eu. Pastor, a situação, levante a mão, dê glória. Você é povo de Deus? Aleluia. Eu não estou falando de frequentador da igreja, estou falando você que tem o seu nome, tem a convicção: meu nome está escrito no livro da vida, eu sirvo a Deus, eu estou aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Você é povo de Deus, a marca do Cordeiro está na sua vida está lavada no sangue. Então glorifique a Deus, exalte a Deus. Essa palavra é para te encorajar. Aleluia. Mais uma vez, o plano de Faraó foi frustrado. O plano não deu certo. Olha o versículo 17 do capítulo 1. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservaram os meninos com vida. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. O plano foi frustrado. Pela segunda vez, o plano não dá certo. Aleluia, porque o nosso Deus, Ele trabalha nos céus e trabalha na terra. A mão dele é capaz de ir onde a sua mão não alcança. A mão dele chega lá, aleluia. A mão dele pode tocar no coração mais endurecido. A mão dele pode tocar o coração mais insensível. Glória a Deus. Olha o que é que diz Ezequiel no capítulo 11, versículo 19. E lhes darei um mesmo coração. E deu mesmo as duas parteiras. Combinaram, nós não vamos obedecer ao rei, não. Nós tememos a Deus. Levante a mão e diga glória a Deus. Não, é a Deus, aleluia. E lhes darei um mesmo coração e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus pode agir lá, Deus pode transformar lá, Deus pode operar lá. Aquela vida que você diz é intocável, não é não. A mão de Deus pode tocar, aleluia. A mão de Deus pode tocar. Provérbios 27, 19 diz: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem.
Glória a Deus. Dê glória a Deus por essa verdade. Glória a Deus. Agora, o esquema, a estratégia sutil não funcionou. De colocar as parteiras para, na hora H, matar as crianças. Essa intenção perversa de reduzir o número de homens do povo de Israel não deu certo. Não deu resultado para o faraó, mas deu resultado para as parteiras. Foi aberto para elas uma porta de vitória, porque quem obedece a Deus, quem teme a Deus, quem escuta a Deus, quem serve a Deus, quem busca a Deus, quem anda com Deus, é abençoado. Aleluia! Aleluia! Olha o que é que diz o versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou, e o que? Se fortaleceu. Vamos dar glória a Deus, dê glória a Deus, aleluia. Meu irmão, dê glória a Deus, dê glória a Deus, não adianta, aleluia, não adianta, exalte o nome do Senhor, aleluia. Agora, glória a Deus, que bênção tremenda, glória a Deus. Isaías 59, versículo de número 19, a parte B, diz assim: vindo, olha, guarde isso, irmão, guarde isso, irmã querida, vindo o inimigo como a corrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tem alguém na sua frente, tem alguém na sua vida, tem alguém na sua história, tem alguém na sua existência que está adiante de você. É aquele que não falha, aquele que não muda, aquele que não perde, aquele que não esquece, aquele que é o mesmo, aquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que é eterno. Aleluia! Aí ele não se conforma. Não se conforma. Ele vai para o estágio 3. O plano, ele tenta outro plano. Tenta mais uma vez uma investida. A terceira investida foi o auge da loucura desse camarada. O auge da loucura de Faraó. Foi o auge da loucura desse homem cruel, sanguinário e autoritário. Faraó sai das sombras. Ele sai das sombras. Antes, ele não queria deixar as digitais dele no crime. Mas agora ele não faz questão. Ele escancara mesmo. Ele não quer saber. Olha o que é que ele faz. Capítulo 1, versículo 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo. Ele chamou o povo. Chamou os egípcios e abriu, escancarou o que ele queria. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceres, os sexos masculinos, você sabe, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Ele disse: olha, vai ser uma campanha, vai ser uma cruzada em prol do Egito. Vocês vão se levantar, e se vocês verem nascer um menino hebreu, joga nas águas do Nilo. Se for mulher, pode deixar viver, eu deixo viver. Mas se for homem, mata. Agora ele não faz questão de ter suas digitais impressas nas páginas da história, com toda a crueldade, perversidade, malignidade, diabólico, infeliz, sanguinário. Ele escancara. O pior é a gente pensar no seguinte: pensa no terror das famílias israelitas. Agora é todo o povo. Já pensou? Pensa no terror das famílias israelitas. Pensa nisso. Pensa no suspense no coração do povo. Pensa nas jovens recém-casadas, o medo de engravidar. Já pensou?
Hoje em dia que a pessoa faz aí um procedimento e sabe o sexo, se é menino ou menina, mas naquela época não se sabia. Pensa a incógnita no coração, na mente dessas mulheres. Pensa conviver com isso dia após dia, e tem um egípcio, tem alguém que está de olho, olhando para ver os teus passos, para ver o que é que você está fazendo. Pensa nisso. Agora aqui, eu quero te dar 3 observações aqui. Olhando essa situação. Eles não tinham a quem recorrer. Faraó era absoluto, era a ordem maior. Era dele, o governo era dele. Ele fazia o que queria, o que não queria. Então não tinha. Não pense nessa sociedade que nós vivemos, de ter alguém para pleitear, um advogado, um juiz. Não tinha nada disso. A palavra de Faraó era um decreto, era lei. Tinha que ser aquilo, e não, se questionar, morre. Mas eu quero trazer 3 observações. Em primeiro lugar, é que embora tudo pareça contrário ao povo de Deus, e talvez você está dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu estou vivendo um momento que tudo está dando errado, tudo está ao contrário. Senhor, o que está acontecendo? O Faraó parece totalmente absoluto. Mas eu quero te falar uma verdade. O controle não está na mão do Faraó. O controle está na mão de Deus. Eu vou lhe provar na Bíblia que, apesar de tudo isso está acontecendo, o controle estava com Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia que o controle estava com Deus. Está lá, o povo estava lá, o povo estava gemendo, ele estava perseguindo, ele queria matar. Ele tentou a primeira vez, foi frustrado. Tentou a segunda, foi frustrado. Estava tentando a terceira, e vai ser, e foi frustrado. Agora eu vou te mostrar que o controle está na mão de Deus. Gênesis capítulo 15. Antes de José nascer, antes de Jacó nascer, antes de Moisés nascer, antes do povo ir para o Egito, olha a palavra que Deus dá a Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, Deus diz assim a Abrão: então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente, e em terra que não é sua, e servi-lo-á, e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Levante a mão e dê glória a Deus. Deus tinha o controle na mão. Aquilo ali era projeto de Deus. Levante a mão, dê glória a Deus. Deus sabia, aleluia. Deus tinha o controle. Deus tinha o controle. Deus tinha o controle. Aleluia. Pastor, está tudo escuro. Deus tem o controle na mão. Pastor, eu não vejo saída. Deus tem o controle na mão. Pastor, está difícil. Deus tem o controle na mão. Pastor, não sei o que é que eu vou fazer amanhã. Deus tem o controle na mão. Deus tem o controle na mão. Eu estou te provando aqui que Deus falou com Abraão antes, centenas de anos antes, o que ia acontecer. Em segundo lugar, é que a adversidade não é sinal que você está fora do que Deus planejou. Ai, eu estou numa luta, eu acho que Deus me abandonou. Ai, eu acho que Deus me abandonou, Ele se retirou de mim. Eu quero lhe dizer que não. A adversidade não quer dizer que você está fora do plano. Eles estavam no plano de Deus.
Aleluia! Os mais belos hinos e poesias foram ouvidos da escuridão, e dos céus as lindas melodias, eu acho que é essa a letra, se ouviram na escuridão, é na prova. Deus está contigo, não abra a boca para praguejar, nem murmurar, nem deixe palavras de dúvida, de derrota, de fracasso sair. Deus está no controle. Mais uma observação. Em terceiro lugar, Deus tem um tempo determinado para tudo. Deus disse 400 anos. O que você está passando tem um limite. Pode dar glória a Deus de verdade, tem um limite. Teve um tempo para começar, mas tem um tempo para terminar. Levante a mão e glorifique a Deus. Teve um tempo para começar, guarda essa palavra, mas tem um tempo para terminar. Abraão, vão ficar lá 400 anos, é minha régua aqui, aleluia, glória a Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Jeremias, diga que eles vão ficar 70 anos na Babilônia, é 70 anos, está aqui. Diga Moisés, diga a esse povo que vão andar no deserto 40 anos, porque duvidaram, mas é 40 anos. Deus tem o tempo determinado. Aleluia! Deus tem um tempo determinado. Acontece que nós vivemos no Cronos, mas Deus é no Kairos. O tempo de Deus não é o nosso, mas o tempo de Deus vem à nossa vida. O nosso se perde, mas o de Deus prevalece e permanece. Levante a mão, dê glória a Ele, adore a Ele. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que entrou aqui, que está atravessando, pastor, estou atravessando o período mais escuro, o período mais difícil, o período mais complicado. Eu te digo em nome do Senhor Jesus Cristo, que está aqui conosco, está entre nós. Aproveita aí para adorar. Diga: eu te adoro na luta, eu te adoro na bonança, eu te adoro no riso, eu te adoro na lágrima, eu te adoro na fartura, eu te adoro na necessidade, eu te adoro tendo, eu te adoro não tendo, mas eu te adoro. Aleluia! Glória a Deus. Agora é o tópico do número 3, nós já estamos caminhando para o final. Qual foi o posicionamento de Arão e Joquebede durante essa grande crise? Qual foi o posicionamento? Aí você, o que eles fizeram, pastor? Porque eles venceram. Como eles lidaram com a situação como essa? Como? Eu vou te mostrar como foi que eles lidaram. Em primeiro lugar, não deixaram que seus sonhos, não deixaram que a crise matasse os seus sonhos. O primeiro posicionamento desse casal foi não permitir que a crise matasse os seus sonhos. Eles se amaram. Está Êxodo capítulo 2, dá uma olhada aí. Eles se amaram. Eles se casaram. Eles constituíram família e tiveram seus filhos. Não deixaram. Tem pessoas que no primeiro sinal de crise os sonhos se desmoronam. No primeiro sinal de crise ele desiste. Na primeira careta do diabo ele levanta a bandeira branca. Ai, socorro. Eles não. Sem desespero, sem murmuração,
sem autopiedade, não era aquelas pessoas, ai, 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 que tem pessoas que só em você olhar dá um arrepio, ai. Não. Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua. Abra a boca e comece a dizer que você é vencedor, que você é vitorioso, que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Diga: eu sou uma pessoa de Deus, maior é o que está comigo. Vamos lá, abra a boca, aleluia. Não fique, sou pobre, sou fraco, sou frio, não aguento, não posso. Diga: não, eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga: a vitória é minha, em nome de Jesus. Diga: não tem capeta que vai barrar a minha vitória, aleluia. Vamos lá, meu irmão, abra a boca e pronuncie palavras de vida para você mesmo. Vamos lá, irmão, ou você não crê na palavra de Deus? Está aqui, 18 de Provérbios, versículo 21. A morte e a vida está no poder da língua. Aquele que faz vai comer dos seus frutos. Você tem que falar. Quando você fala, você planta a semente. E a fé faz com que esse fruto produza. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Eu vou te dar um minutinho para você dizer para você mesmo: eu sou um servo de Deus e eu sou um vencedor. Vai dizendo, gente, vai dizendo. Diga para você mesmo: sou uma serva de Deus, sou uma vencedora. Sou um servo de Deus, sou um vencedor. Aleluia, sou um servo de Deus. Vamos lá, meu irmão, abra a boca, profetize para você. Aquela porta vai se abrir, aquele caminho vai ser aplanado, aquela bênção vai chegar, aquela vitória vai vir. Aleluia! Aleluia! Irmão, isso é uma coisa tão séria. Olha o que é que Paulo diz. Eu vou te falar uma coisa que tem me chamado a atenção. Desde domingo, o Espírito Santo está queimando o meu coração com essa verdade. Desde domingo. Eu estava aqui sentadinho aqui. Aleluia, eu estava ouvindo a pastora Cíntia pregar aqui no culto à noite, e os meus olhos correu, 2 Coríntios 2:1, e o Espírito Santo falou no meu coração: aplica isso na tua vida. Olha o que é que diz 2 Coríntios 2:1, mas deliberei isto comigo mesmo, não irei mais ter convosco em tristeza. Para desse negócio, eu estou triste. Delibere com você mesmo: acabou, aleluia. Tristeza não vai viver no meu coração, não, aleluia. Diga: não, eu vou deliberar comigo mesmo, aleluia. Sorria, irmão, se alegra, irmão, se enche do Espírito Santo, irmão, aleluia. Ah, você não quer não? Você não quer não, né? Aleluia, você não quer não, né? Você quer ficar assim, meu irmão? Você quer ficar, olha, eu me magoei, olha, fizeram, deixaram de fazer, olha, não, meu irmão, diga: acaba isso. Eu deliberei, Paulo disse, eu deliberei comigo mesmo, comigo. É comigo, não é com ninguém não. Eu não venho ter mais convosco com tristeza. Não. Não tem lugar para tristeza, não. Dê glória a Deus. Exalte a Deus, exalte a Deus. Diga isso para você mesmo. Aleluia. Diga isso para você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eles enfrentaram a crise, não deixando que ela matasse os seus sonhos. Em segundo lugar, eles tiveram coragem. Eles não deixaram o medo paralisar eles. Eles tiveram coragem. Porque coragem anda de mão dadas com a fé.
E eu vou te provar isso. Quando Jesus estava naquela multidão, a filha de Jairo passando mal, já à porta da morte, Jesus se detém, aquela mulher do fluxo de sangue toca nele, e ele se detém ali, aquele tempo para falar com a mulher e tudo. Chegam os mensageiros lá da casa de Jairo e diz: ó, acabou, o tempo se esgotou, não dá mais, a menina morreu. Olha qual é a palavra de Jesus para Jairo. Olha qual é a palavra de Jesus para Jairo. Lucas 8:50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu e lhes dizendo: não que temas, crê somente. A coragem anda de mão dada com a fé. Aleluia! Coragem anda de mão dada com a fé. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Aleluia! Glória a Deus. É claro que foram 90 dias, 3 meses de desafios, de cuidados, de prudência. Esconderam o menino até quando puderam, mas o menino era saudável, tinha as características de uma criança normal, e começa a dar trabalho. Mas olha o finalzinho de Hebreus 11:23, diz assim, o final do versículo: e não temeram o mandato do rei, não tiveram medo de dizer: meu filho, tu não mata não. Enfrentaram com coragem. Crise se enfrenta com coragem. Crise não se enfrenta correndo dela. Crise com coragem. Não temeram o mandato do rei. Tiveram coragem para enfrentar. Glória a Deus. Tiveram coragem. Provérbio 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Glória a Deus. Que o Espírito Santo me fortaleça e fortaleça os meus irmãos. Glória a Deus. Estenda a sua mão aí, meu irmão. Receba unção. Receba unção nessa noite. Receba unção de fortalecimento. Glória a Deus. A notícia é ruim, a dificuldade está aí, está batendo a porta, mas receba unção, fortalecimento, coragem. Aleluia. Vamos passar, vamos vencer. Coragem, coragem. Vai ter vitória na tua casa, coragem. Vai ter vitória lá nos teus negócios, coragem. Vai ter vitória no seio da tua família, coragem. Vai ter vitória na tua finança, coragem. Vai ter vitória na tua vida, coragem. Em terceiro lugar, eles elaboraram uma estratégia. Tiveram uma estratégia. Não foi fácil manter aquele menino saudável ali durante os 3 meses. Mas eu creio que foram 3 meses de oração. Você crê? Diga amém. Com certeza, com certeza. Foram 3 meses de oração. Com certeza pedindo a Deus uma direção. Porque, irmão, é um dos planos mais absurdos que a gente vê. A gente vê a mão milagrosa de Deus no meio dessa história. É uma história fantástica. O que é que a mulher faz? Aí a gente vê como é que é o fruto de uma mente firmada em Deus, liberta do medo, liberta da ansiedade, liberta da pressão e da confusão do momento. Tem muita gente que quando enfrenta uma crise, ele se deixa levar pelo medo, pela confusão, pelo momento. Mas olha, uma mente liberta, uma mente que escuta, tem tempo para ouvir Deus. Ela vai preparar uma cesta, olha que coisa, betuma, coloca o menino dentro da cesta, e ela usa o lugar da morte. Lembra? Faraó mandou pegar os meninos e jogarem no rio. Ela usa o lugar da morte como lugar de vida. Ela não vê morte ali, ela vê vida. Aleluia. Ela 3 meses não fica, durante 3 meses, alienada. Não, neném. E Moisés, ué! E ela, não, neném.
Não, bota o dedo aqui, não. Ela, Deus, me dá uma saída, porque tem gente que quer vitória, mas não ora, quer milagre, mas não busca, quer solução, mas não pede, sabe? Não pede, tudo que pede é, olha, Deus, acabou. Com certeza, chegou a informação, a filha do faraó vem toda tarde se banhar ali no Nilo. Aonde? Onde tem aqueles juncos. Ela não botou Moisés na água do rio, ela botou nos juncos. Olha o texto. Ali onde tem aqueles juncos, ela toma banho com as donzelas ali. Ela bola um plano, preparou a cesta, botou o menino, orou e disse, #parte Miriam. Miriam partiu. Botou a cestinha presa nos juncos, com cuidado, já perto da hora que a menina vinha para tomar banho, a princesa, se escondeu e ficou olhando. O negócio foi todo Deus. Meu irmão, quando a gente ora e se dispõe a ouvir Deus, glória a Deus, Deus prepara a estratégia. Deus dá a estratégia. Pastor, o que é que eu vou fazer semana que vem? Ore e se dispõe a ouvir Deus. A estratégia vai chegar aí no seu coração. Aleluia. Confie em Deus. Deus continua dando estratégia a seus servos. Quantos creem assim, diga glória a Deus. A princesa veio tomar banho. O menino começou a chorar. Ela, que deu uma cesta, eu estou ouvindo um choro ali, vão buscar para mim. Quando vem, que ela olha, aí a mão de Deus entra em ação. Deus toca no coração dela, e ela tem piedade do menino. Ela é tocada quando vê o menino e diz, eu vou criar esse menino para mim. Mas tudo começa com a estratégia de Deus na nossa vida. Salmo de número 60, versículo 11, diz assim, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem, não é o prefeito, não é o deputado, não é o senador, não é o governador, não é o presidente, é alguém muito superior a todos os homens, é alguém que tem o governo de todas as coisas, é dele que vem o socorro bem presente no dia da angústia, confia nele. E em último lugar, para a gente encerrar, é que Arão e Joquebede exercitaram a fé que possuía. Irmão, você tem fé, sua fé não está morta, exercite ela. Olha o que é que diz Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés já nascido, foi escondido por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandato do rei. Pela fé, é a sua fé que atrai o sobrenatural de Deus para a sua vida. É a sua fé que move a mão de Deus. Hebreus 10, 38 diz, o justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É sua fé. Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Irmão, cultive isso. Sua fé, sua fé, sua fé, ela está vindo ao seu coração. Você sabia que ela está sendo acrescentada agora? Ela está vindo porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela está vindo aí, ela está vindo aí, ela está vindo aí, ela está vindo à sua vida pela palavra, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor. Está chegando fé aí, está vindo fé aonde você está, no seu coração, na sua vida, está chegando fé, pela palavra de Deus. Ele não pode mentir, é pela palavra que ela vem. Jesus diz em Mateus 17, 20, se tiveres fé como um grão de mostarda. Ele tanto fala em proporção, porque o grão de mostarda, outro dia, eu trouxe de Israel um grão de mostarda, num compartimentozinho, e mostrei aqui,
para o pessoal, para alguns irmãos, é uma coisa, um belisquinho, uma coisinha miudinha, um grão de mostarda. Mas ele também fala em conteúdo, tanto em proporção como em conteúdo. Se tiveres fé como um grão de mostarda. Por quê? Porque a mostarda é uma semente resistente. E a nossa fé tem que ser resistente às intempéries da vida. Levante a mão, dê glória a Deus. Meu irmão, aleluia, se fortaleça na fé. Não é qualquer careta do inferno, não é qualquer piléria do diabo, não é que qualquer situação adversa, não. A sua fé não caiu, não morreu, não enfraqueceu. A sua fé, como um grão de mostarda, é resistente. Aleluia! E a fé, quando ela é plantada, ela desenvolve. Ela cresce, a mostarda se torna uma árvore. Glória a Deus. Nessa noite, pela palavra de Deus eu profetizo, a tua fé está crescendo. Receba essa palavra, receba essa palavra para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Alguns aqui amanhã vão ter que tomar atitudes de fé, aleluia. Creia na palavra de Deus, glória a Deus, creia na palavra de Deus, aleluia. Exercite a fé, deixa a fé se desenvolver aí na sua vida, aleluia. E em terceiro lugar, a mostarda, a semente, é uma semente híbrida, ela não se mistura, semente de mostarda. Não adianta fazer qualquer experimento, ela não se mistura com nenhuma outra semente. O que é que isso me fala? Que a fé tem que ser resistente, a fé tem que se desenvolver e ela tem que ser pura. E eu vou encerrar aqui, citando 1 João 5,4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu não estou aqui diante de nenhum derrotado. Não estou aqui falando para uma plateia de derrotados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Levante a mão e dê glória a Deus, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.